Para vocês que já leram Iluminado, vocês não ficaram pensando o que aconteceu com Danny, se ele se tornou adulto, se os poderes dele aumentou, se diminuiu? Eis a questão. E é isso que o King vem trazer pra gente em Doutor Sono. Acompanhe comigo. Fala turma, sou o Diego França, vocês estão no canal Quase Tudo Isso e vamos falar hoje sobre Doutor Sono, a continuação de O Iluminado. O Iluminado foi publicado originalmente lá em 1977 e a sua continuação, Doutor Sono, só veio sair em 2013. Olha quanto tempo de diferença de um livro para o outro. Muita gente, óbvio, que se questionou o que aconteceu com Danny Torrance, a mãe dele, os poderes dele, com o Dick. Será que Danny conseguiu se tornar, uma criança saudável? Conseguiu superar tudo aquilo que aconteceu no Hotel Overlook? Os poderes dele, que Danny foi uma criança altamente iluminada, nos poderes absurdos lá retratados em O Iluminado. Então esses poderes dele aumentou, diminuiu? O que será que aconteceu? Depois do King ser questionado sobre isso, os fãs perguntando, alguém falando, e aí, o que aconteceu com o Danny e tal, e ele mesmo, depois de ruminar essa história caiu alguma coisa aqui, meu Deus, depois de ele mesmo ruminar essa história por muito tempo, ele resolveu chegar e dar a continuação, Mas, vamos lá, eu vou tentar não entregar spoiler pra vocês, não falar o que tem mesmo no livro, porque vocês têm que descobrir, Eu vou dar um jeito de conversar com vocês e expressar a minha opinião de leitura, o que eu senti lendo esse livro, que foi leitura coletiva, e vocês acompanharam aqui o debate ao vivo. Mas agora é a minha percepção pessoal. Bem, eu esperava sim saber o que aconteceu com o Danny. O início do livro, pra mim, foi muito legal, porque o início do livro pega diretamente aonde terminou O Iluminado. Pega ali aquele pedacinho pra gente entender mais ou menos qual foi o passo depois que eles conseguiram escapar de tudo que aconteceu logo em seguida. Então o King botou um pouco disso pra depois chegar ao Danny adulto, o que o Danny virou e tal. Só que tem um detalhe, a escrita aqui é totalmente diferente. Se você achou lá no Iluminado meio arrastado, um pouquinho parado, tal, se não tinha um ritmo tão frenético, que faz parte da história, daquela ambientação, pra mim faz parte, sabe? Não é algo que, eu não gostei porque foi muito lento, não. Eu gostei sim, o Iluminado tá no meu top King, tá? Já digo logo, já tô adiantando pra vocês que Iluminado tá no meu top King. Aqui, com o passar dos anos, parece que o King ele deu uma mudada na própria escrita, pensando também no meio comercial, porque a escrita mais comercial, vocês sabem que é uma escrita um pouco mais fluida, mais ágil, que é para poder vender melhor. Vocês sabem disso, que é a escrita mais fácil, pensando num geral e no comércio, que um livro é um produto, vai ter que vender. A escrita mais fluida é mais fácil, é mais vendável do que a escrita um pouco mais rebuscada e mais arrastada, com mais descrições e tal, mais do que o King já está acostumado a fazer, vocês sabem disso. Então aqui vai fluir um pouco melhor. Danny cresceu como muitos pensariam que poderia acontecer. Não vou dar os detalhes, tá? Não vou entregar. Decorrente de todos os traumas, de tudo aquilo que ele viveu, da loucura com o pai, o alcoolismo, a herança genética e tudo mais que vocês sabem que tem lá, no Iluminado, que é retratado. Ele cresceu dessa forma. E ele cresceu sem um lugar fixo. Ele cresceu viajando por várias cidades, não ficava num lugar só, tentava, de certa maneira, não vou dizer como, reprimir um pouco os poderes que ele ainda tinha, mesmo depois de adulto, e ficou nessa, sabe? Já mostra ele já bem mais velho, já não vamos ter mais a mãe dele, óbvio, já não vamos ter mais o Dick, claro, não é spoiler, tá? Porque isso aqui é a linha temporal. Danny, adulto, muito mais velho, óbvio que a mãe já teria falecido e o Dick também, tá? Beleza, não é spoiler, tá? Nisso, ele vai tentando se encontrar. Ele tá meio perdido na vida. Ele não sabe ainda o que ele deve fazer. Até que em determinado momento, nessas viagens, nessas mudanças malucas, de tudo que ele vem fazendo, ele resolve ficar em uma cidade. Vou fincar o pé aqui acho que é o meu lugar, vou tentar me reerguer, vou parar com tudo de errado que eu venho fazendo e vou ficar por aqui. Só que
Vamos lá. O que lá no Iluminado, o vilão da história, que a gente só vai entender no decorrer, né? É o próprio Hotel Overlook, com tudo, com todas as artimanhas de energias negativas que ele usa contra a família para poder pegar lá o Jack, porque na realidade eles queriam o Danny e os seus poderes. Isso aí vocês já entenderam, né? Foi uma construção. Aqui não. Os vilões são um grupo enorme, muito rico, que acima de qualquer suspeita, que é o Verdadeiro Nó. Não vou entregar o que eles são, tá? Só tô dizendo o nome, que é o Verdadeiro Nó. Um grupo acima de suspeita, com muita grana, rodam o país todo, então você já sabe quem é esse grupo. É um grupo malvado, sim, demais. Malvado demais. E vamos ter também a personagem, a criança, que depois vai virar adolescente, porque tem, né, uma quebra temporal aqui, passam-se alguns anos, que é a Abra. O nome dela é isso mesmo, Abra. Altamente poderosa. Uma iluminada mais poderosa do que o Danny. Demais, demais. Só que, em determinado momento, esse grupo do Verdadeiro Nó, que tem até a sua líder aqui, a Rose Cartola, dá pra ver aqui, uma mulher com uma cartola aqui, deixa eu ver se vai focar pra vocês. Na capa do livro, ela é a líder desse Verdadeiro Nó. Em determinado momento, de acordo com algumas coisas que acontecem, a Abra vai virar alvo deles. Eles querem ela. De todo jeito, eles querem ela. Porque no decorrer, no que aconteceu, os destinos acabou se entrelaçando. E a Abra vai conseguir entrar em contato com o Danny. O Danny já adulto e tal, ele tá trabalhando num asilo. Ele hoje usa os poderes dele, que ainda tem, para ajudar lá os idosos a fazer a sua passagem mais tranquilamente. Como vocês vão ter que ler, tá? Mas ele tá melhorando na vida, tá mais estável. Só que aí o Danny, a Abra e o Verdadeiro Nó. Isso é que vai ser o foco do Dr. Sono. E meio que traçamos novamente um caminho do jeito que o Dick foi um mentor para o Danny. Agora é a vez do Danny ser um mentor para a Abra. O Stephen King reaproveitou uma fórmula do sucesso, né? Ele fez o mesmo caminho. Aquele núcleo que ele fez em Um Iluminado, ele trouxe esse mesmo núcleo aqui pro Dr. Sono, só que agora o Danny fazendo as vias de professor. Aqui também, dentro de tudo isso, tal, vai falar sobre o alcoolismo e algumas coisas, até do Alcoólicos Anônimos, que eu acho que representa muito do que o King superou. Porque a gente sabe que o King mais novo teve problema com drogas, problema com álcool, e que de certa forma, né, ele conseguiu superar isso com a ajuda da família, ajuda de várias pessoas, óbvio isso. Então ele retrata um pouco disso aqui. Eu acho que o King, na minha opinião, Stephen King sempre coloca um pouco dele, pessoal, algumas coisinhas dele nas histórias. Claro que não tudo. Na minha opinião, o Stephen King sempre coloca um pouquinho dele nas histórias. Sempre. Claro que não tudo, né? Mas das vivências que ele teve, de algumas barreiras, de algo que aconteceu na infância, alguma coisinha serve de inspiração para ele colocar ali em algum personagem, algum escritor quando ele coloca, alguém com problema com drogas, com problema com álcool, então ele coloca um pouco dele aí, e aqui nessa história não foi diferente. Só que, vamos lá, vamos às minhas percepções, depois que você entendeu mais ou menos aí o que vai acontecer, esse embate, que o foco é Danny, Abra e o Verdadeiro Nó querendo pegar a Abra de todo jeito. E já sabem que ela é muito poderosa, já falei isso pra vocês. Vocês vão ter que ver o desenrolar de tudo e ver o que é realmente esse tal Verdadeiro Nó. Mas vamos às minhas percepções. Eu não gostei tanto de Dr. Sono quanto eu gostei do Iluminado. Aquele clima de tensão criado no Iluminado era muito melhor pra mim, porque você ficava lendo, né, e pensando, caramba, o que vai acontecer? Jack agora ele vai se render de vez a toda essa negatividade do Overlook. Danny sozinho, andando por esses corredores. E a Wendy, meu Deus, ela não toma uma atitude, não consegue fazer nada, ela se vê de mãos atadas. Tinha todo esse clima dentro de um Iluminado. Onde aqui não. Aqui eu só fui lendo. Fui lendo, fui entendendo, um ritmo diferente, beleza, tudo vai se ligando e tal. Simplesmente não gostei tanto, porque em nenhum momento
eu fiquei com medo, digamos assim, não fiquei tenso, não fiquei angustiado, nada, simplesmente nada. Achei a construção dos vilões aqui, o início da construção mostrando como eles são e tudo mais, legal, mas pouco aproveitado. Eu gostaria, para meu gosto pessoal, eu gostaria de algo mais pegado, sabe? Que os vilões fossem piores do que eles já são, que eles não são bons, tá? Mas que acontecesse assim, sabe? Alguns embates piores, mesmo de já você assim, cara, eles fizeram isso, sabe? Mais do que já tem aqui. Não tô dizendo que é totalmente leve não, sabe? Mas eu não gostei tanto. A Abra, eu acho que ela poderia ter sido, sei lá, mais bem utilizada ainda por tudo que ela representa pelos poderes que ela tem. Em determinados momentos ela se mostra um pouquinho chatinha, adolescente chata, então tá bom, até entendo. Tem aquele mesmo gênio ruim, né? Coisa de adolescente aborrecente, sabe? Ah, eu quero, eu posso, eu vou fazer, essas coisas. Aí, alguns momentos eu achei ela um pouco chatinha, tá, normal. E o Danny, por mais que eu entenda a construção do personagem, eu entendo por tudo que ele passou, entendo o que o King quis trazer, mas eu acho que ele poderia ter sido um pouquinho melhor, não sei. É um sentimento que eu tenho, sabe? Eu não queria ver ele do jeito que ele chegou, é porque eu torço pra ele, sabe? Eu queria que ele fosse mais punk, mais forte, mais determinado. Eu vou resolver e eu sou eu e pá, mas lembra quando eu era criança? Ainda não perdi aquele meu eu criança não, viu? Ainda tô aqui. Um pouquinho mais. Foi bem construído, bem amarrado. Pra mim foi. Pra mim foi. Não explica tanto quem é o verdadeiro nó, até porque não é o foco. Explicar de onde eles veio, pra onde eles vão, não era o foco. Perdão. Eita, que tá bravo. Não era o foco explicar quem era o verdadeiro nó. O foco da história não era isso, não. Era saber que era eles, e eles eram os vilões com a Rose. Aqui, Rose Cartola, a chefe, a líder deles. Brava, mulher braba. Eita, mulher brava, viu? Mas não teve nada em relação a isso, sabe? Não precisava, pra mim não precisava explicar. Então ficou amarradinho, começo, meio e fim. E o que eu posso dizer é que King gostaria de colocar um ponto final na história do Danny, em tudo que aconteceu Iluminado, trazer pra cá de uma maneira onde ele conseguisse explicar tudo, chegar a um ponto onde ele vai estar lá adulto, a família dele e tudo mais, tudo que ele conseguiu construir, e você entender que vida que segue. Vai terminar e pronto. Acho que eu posso dizer uma palavra. Não sei se vocês vão entender como spoiler ou não, mas eu vou dizer uma palavra: redenção. Enquanto vocês estiverem lendo Doutor Sono, lembre dessa palavra: redenção. E não deixe de se inscrever aqui no canal, dar o like, curtir, compartilhar, comentar, porque eu gosto de interagir com vocês, tá? Comenta aí se você já leu o Iluminado, se você já leu Doutor Sono, ou se não leu ainda, se pretende ler. Outra coisa, eu não vi o filme, ainda não vi. Pretendo ver depois. Falaram que o filme tem uma pegada diferente, tem umas coisas diferentes do livro. Agora que eu já li o livro, acho que dá pra ver o filme. Eu vim pro livro sem spoiler, sem expectativa, sem nada, só vim ler. Só vim ler e pronto. Ajudou na minha experiência? Ajudou, porque eu acho que se eu tivesse vindo para esse livro com muitas expectativas, a nota seria menor, muito menor. E acabou que para mim ainda ficou um sólido nota 4. 4 estrelas. Se eu tivesse vindo com expectativas maiores, com certeza ia ser 3,5, 3, alguma coisa assim, claro. Na minha percepção, no meu gosto. Mas ficou ainda um sólido 4 estrelas. E é sim um livro que eu recomendo se vocês querem entender o que aconteceu com o Danny, o que veio depois, quer ver o final dessa história. Leiam Doutor Sono, vale muito a pena. E é isso, turma. Não deixem de comentar. Se você quiser entrar no Clube do Livro, vou deixar o link aqui também, tá na descrição. Vocês podem estar lá junto com a gente, lendo o Stephen King e mais outras coisas. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal. Valeu!